Amém, amados irmãos, queridas irmãs. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Obrigado, Tavinho, Deus abençoe. No capítulo número 6, hoje vamos ler do versículo 8 até o versículo 15. Junta diaconal, se puder deixar a temperatura um pouquinho mais quente, a gente agradece. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Deixa o texto aberto aí, por favor. E antes de nós lermos o texto, eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Em alguma situação, você já teve a oportunidade de viver na sua vida e ver alguém que você conhece tendo uma atitude diferente daquela que ela costuma ter, atípica? E a seguinte frase parece espontaneamente surgir naquela situação quando a gente diz: eu nem reconheci aquela pessoa. Parecia que ela era outra pessoa. Alguém que é desafiado a algum trabalho, alguma responsabilidade, você fala, vai lá que você consegue dar aquela palestra, ministrar aquela aula, ajudar naquela situação, e a pessoa fica insegura, fica ali relutante, mas ela vai e tem uma desenvoltura maravilhosa e você olha e fala assim, eu nem te reconheci, parece que você estava diferente ali, eu sabia que era você, mas parecia outra pessoa. Eu já tive algumas situações em que eu passei por esse tipo de experiência. Caramba, essa pessoa floresceu, mostrou aquilo que a gente nem sabia que tinha. E eu quero dizer que o Senhor, Ele tem para cada um de nós um plano de usar-nos para a glória dEle e brilharmos a glória dEle, de forma que a gente seja ao mesmo tempo reconhecido e ao mesmo tempo não reconhecido, para que a glória não esteja encerrada, direcionada para a gente mesmo, mas a glória esteja dirigida para Deus. É assim que Ele faz. Isso acontece com pessoas, isso acontece com comunidades, com regiões, em que você chega e fala, eu nem sei como é que tudo isso aconteceu. Mas Deus é esse que é poderoso para nos dar serenidade, para nos dar força e para nos usar para que o nome dEle seja glorificado. As pessoas olham para a gente e falam assim, é verdade, é aquela pessoa que eu conheci, mas, por outro lado, não é aquela pessoa que eu conheci, parece ser outra pessoa. E nesse texto que nós vamos ler hoje, nós vamos ver o relato e o registro da palavra de Deus de alguém que teve o rosto transfigurado pela presença gloriosa de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem, ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram, este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Amém. Esse texto mostra um personagem importante na história da igreja no livro de Atos. Estevão.
O nome dele havia sido mencionado anteriormente na lista dos 7 diáconos, e para Estevão havia sido dado 2 qualificações. Ele eram ali homens cheios do Espírito e de sabedoria para todos, mas para Estevão foi dito que ele era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E para ele é dedicado depois um capítulo inteiro falando, registrando o que ele falou de discurso e de pregação para aqueles seus acusadores. Outro nome que aparece ali é o nome de Felipe, que também vai ter um destaque depois, e o nome de outros 5 diáconos. Mas a personagem principal desse texto não é Estevão, mas é o próprio Senhor Jesus, e é Deus quem faz a obra no meio do seu povo. A glória é toda de Deus e nada de Estevão, e nenhum de nós recebe a glória. E o tema da nossa mensagem de hoje é o poder de Deus no avanço da igreja. A igreja aqui estava recebendo mais uma onda de perseguição. É a terceira onda registrada nesse livro de Atos. A primeira onda acontece ali a partir do capítulo 3, quando Pedro e João estão indo para o templo para orar, e ali vem um homem coxo. E o prodígio de Deus, a maravilha de Deus acontece no milagre operado na vida daquele homem coxo de nascença, 40 anos. É curado maravilhosamente, e então a multidão aflui para aquele lugar, e então Pedro se levanta e fala: por que vocês estão olhando para a gente? Como se de nós viesse autoridade e poder para curar esse homem. Não vem de nós, o poder vem de Deus. O poder de Deus que enviou Jesus, o qual vocês mataram, mas Deus o ressuscitou, e vem então a primeira pregação, o primeiro discurso ali de evangelização, seguido de uma perseguição. Aquele discurso, então, ele levanta olhares de desconfiança, e então as autoridades religiosas prendem Pedro e João, que passam a noite no cárcere, e no dia seguinte são tirados, levados diante das autoridades e são ameaçados que não mais preguem a respeito da ressurreição. 0 problema com a cura, total problema com a mensagem da ressurreição. E aí eles saem dali ameaçados, procuram a igreja ora, e Deus derrama poder, autoridade, faz tremer aquele lugar, e eles ficam ainda mais animados, encorajados para pregar a palavra de Deus. E Lucas, o autor de Atos, ele vai intercalando. A igreja vivia assim, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações. E ele coloca um pouco do que vivia a igreja e um pouco dessa caminhada do avanço da igreja. E vem então a segunda perseguição, quando não apenas 2 apóstolos, mas todos os apóstolos pregando a palavra de Deus são presos, os 12 apóstolos, e a perseguição está aumentando, e eles passam parte da noite presos, não mais num cárcere, um lugar, um quartinho, mas na prisão pública, com outros presos ali que eram criminosos, homens perigosos. E ali, durante a noite, o anjo vem, os visita, abre aquela porta, eles saem, voltam a pregar pela manhã a palavra de Deus. As autoridades que os haviam prendido trazem eles de volta, ameaçam eles, mas não só ameaçam, eles os açoitam. Eles são açoitados ali naquela ocasião, e eles saem dali não desanimados, mas louvando a Deus por terem sido considerados dignos de sofrer pelo Evangelho. A perseguição vai aumentando, e a ousadia, a coragem, a força também vai aumentando. E aqui então, mais uma vez, Lucas vai intercalando. Olha, houve um problema na igreja, a murmuração, os diáconos são eleitos, escolhidos, homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E então Lucas, naquele hall de 7, naquela lista de 7 nomes, então ele dá um zoom, se aproxima de um dos nomes para falar e trazer o registro do que aconteceu com Estevão, que é justamente o que nós lemos aqui. Esse é o avanço do Evangelho. O Evangelho vai avançando e a perseguição vai avançando. E saibam que conforme a perseguição vai avançando, ficando mais dura, o Senhor vai peneirando aqueles que são seus de verdade. E aqui Estevão, nós sabemos, conhecemos a história, ele foi mais do que preso, mais do que apenas açoitado,
mas ele foi apedrejado e morto, tendo sido considerado o registro do primeiro mártir cristão, aquele que morreu testemunhando a respeito da sua fé. E essa é a caminhada de crentes. Estamos orando nesse mês pela igreja perseguida. E quando irmãos brasileiros foram visitar a igreja perseguida, eles perguntaram para a gente como é a perseguição lá no país de vocês, onde vocês se encontram, como é que é a dureza e a severidade da polícia, dos perseguidores. E aí, com muita vergonha, a resposta foi: não, lá nós temos liberdade. Eles falam: mas vocês têm liberdade? Porque a gente achava que todo cristão necessariamente fosse perseguido. Eles acharam aquilo estranho e pediram: continue orando, não para que Deus tire a perseguição, mas para que a gente tenha firmeza, coragem, ousadia para seguir no avanço do Evangelho, nesse lugar em que nós fomos considerados dignos de sofrer por amor ao nosso Senhor. A palavra de Deus nessa manhã nos traz a obra e o poder de Deus no avanço da igreja. E essa aproximação, esse zoom que Lucas dá em Estevão, nos ensina a respeito da forma como Deus faz isso. Em primeiro lugar, Deus dá poder aos seus servos para viver milagres e para testemunhar. Versículo 8 diz: Estevão, cheio de graça, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10, mas aqueles que os perseguiam não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Estevão era um diácono que havia sido levantado para lidar com a situação da distribuição dos alimentos para as viúvas que estavam sendo esquecidas. Mas ele não apenas lidava com essas questões de área social, mas era um homem cheio do Espírito Santo. E Deus dá poder para os seus servos para fazer milagres, maravilhas, até o dia de hoje. Mas não se enganem, os sinais acompanham aqueles que são salvos, aqueles que creem, mas os sinais são, especialmente naquela época, entregues ao povo para autenticar a presença de Deus na vida daqueles apóstolos, daqueles líderes, agora também de diáconos, para consolidar, para que aqueles que estavam ali ao redor, o povo visse de fato, esses que estão falando a respeito dessa mensagem, têm o poder de Deus. Foi o que aconteceu na cura do coxo. O poder de Deus manifestado, mas a pregação da palavra junto. Os sinais seguem aqueles que creem, mas eles não são eminentemente para os que creem, são para os que não creem. Então, se você já é crente, se você entende, se você se identifica como crente e ainda está atrás de sinal, será que você já creu? Porque quem vive pelo que vê, não vive pelo que crê. Os sinais são para aqueles que não creem ainda, quando Deus opera maravilhas e atrai aqueles que não creem ainda. Mas para os crentes, eles já creem. Nós não precisamos ver mais sinais, não precisamos ver mais curas. Isso não significa que Deus não faça, Deus faz. Mas Deus dá poder, especialmente para aqueles que não creem, possam crer. Mas se você é crente e ainda está esperando sinais, curas, milagres para vir a crer, talvez você ainda não tenha crido. Eu já falei isso algumas vezes aqui, meus irmãos, o melhor de Deus não está por vir, ele já veio. E o melhor de Deus é Cristo Jesus. E se nós não cremos nisso, se ainda temos expectativa de que alguma coisa maior, melhor, ainda esteja para acontecer, meus irmãos, a gente precisa examinar a nossa fé, o nosso coração. Deus dá poder, sim, para que aqueles que ainda não creem sejam convertidos, atraídos, alcançados. Isso não significa que a gente não possa orar por cura, por milagre, por salvação. A salvação é um grande milagre, a conversão é um grande milagre. Por prosperidade, nós podemos orar por essas coisas, mas não são essas coisas que determinam a nossa fé. Não. Deus dá poder para que aqueles que ainda não creem venham a crer. Venham a conhecer o Senhor, e Deus vem atraindo esses que ainda não creem. Os sinais acompanharão. Nós vamos ver muitos desses sinais nos livros de Atos. No livro de Atos,
Marcos 16, 17 diz que os sinais acompanharão os que creem. Vão acompanhar, vão estar atrás dos que creem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Nós vemos isso. Pegarão em serpentes, nós vemos isso no livro de Atos. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Deus ainda faz isso hoje em dia, para que o poder dele seja manifestado e para aquele que ainda não crê, venha a crer e o evangelho avance, o reino de Deus se expanda. Nos anos de 1950, aproximadamente, uma senhorita Sofia Miller, missionária da missão Novas Tribos do Brasil, primeira missionária a chegar em São Gabriel da Cachoeira, foi descendo pela Colômbia ali para aquela região da Amazônia pregar para os indígenas da etnia Baniwa. Os indígenas da etnia Baniwa são conhecidos pela habilidade de produzir venenos para caça, mas que quando são usados para envenenar outra pessoa, eles faziam isso historicamente para lutas tribais. Eles preparavam um veneno do qual não tinha gosto nenhum, cheiro algum, mas era capaz de matar um ser humano em segundos. Em segundos. E a pessoa, então, era envenenada ali. E a senhorita Sofia Miller chega ali, missionária, jovem, menos de 30 anos, começa a visitar o povo, a pregar o evangelho e, como bom missionário, quando chega num lugar, é servido alguma refeição e a gente aceita, a gente come de bom grado, ora e consagra ao Senhor. E serviram para ela uma missionária não indígena, com a pele bem clara ali, loura, de olhos azuis, todos desconfiados ali, servem aquele alimento envenenado para ela. E ela come, sem sentir o gosto, sem sentir o cheiro diferente, e começa a passar mal e vomita. E depois de vomitar, aquele vômito cai ali, ao lado, no terreiro, ela fica passando mal algum tempo, e as galinhas daquela comunidade vêm e comem aquele vômito, e as galinhas morrem. Mas a senhorita Sofia permanece viva, porque o nosso Deus ainda é Deus que faz sinais. E entre aquele povo, eles viram o poder de Deus. E hoje nós temos uma igreja, Baniwa. Os nossos irmãos missionários, Arone e Ruth, são fruto dos sinais de Deus que acompanharão aqueles que creem. Deus é um Deus que ainda faz milagres, que ainda faz sinais para que o nome dele seja glorificado. E nós cremos nisso, mas nós não dependemos desses sinais para passar a crer, porque nós que já cremos, já tivemos o melhor de Deus. E Deus também dá ao seu povo poder para testemunhar. Diz a palavra de Deus que Estevão ali fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas levantou-se ali uma lista dos que eram da sinagoga, judeus, de várias regiões, libertos, da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus, alexandrinos, da Cilícia, da província da Ásia, e se levantaram e discutiam com Estevão, argumentavam com Estevão, traziam ali elementos narrativos querendo inverter a mensagem de Estevão, mas diz a palavra de Deus, versículo 10, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. A argumentação de Estevão era poderosa em Deus para vencer aqueles argumentos dos judeus que estavam perseguindo. Mas a argumentação dele não se fundamentava no raciocínio, na retórica, na oratória, na organização de elementos. Mas diz a palavra de Deus que eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, que nos dá poder para testemunhar. Eles conversavam, e Estevão, creio eu que com mansidão, com tranquilidade, com serenidade, falava com autoridade. E essa autoridade não podia ser resistida porque ela não vinha de Estevão. Mais uma vez nos lembramos do que falou Pedro e João. Por que vocês estão olhando para a gente depois da cura do coxo como se de nós viesse autoridade e poder? Não vem de nós. Foi Deus quem curou esse homem. Foi Deus quem deu autoridade para Estevão, para testemunhar. Então, meu irmão, minha irmã, não ache que você tem poucos argumentos para convencer
alguém do Evangelho, porque na verdade o poder não está em você, nem nos seus argumentos, nem na sua desenvolvida apologética, o seu raciocínio teológico, não. O poder está em Deus, em homens e mulheres entregues na mão do Senhor. Em gente que fala: Senhor, salva minha família, salva meu esposo, meu filho, traz ele de volta. Senhor, eu tenho falado, mas parece que não acontece. O poder para testemunhar, para convencer do pecado, da justiça e do juízo, está no Espírito Santo de Deus. Para convencer o nosso próprio coração, para converter as áreas da nossa vida que ainda estão duras, em que a nossa dura cerviz parece não querer se curvar diante do Senhor. Mas Deus é um Deus que dá poder para testemunhar, para fazer a mudança que nós mesmos não podemos fazer. E por isso, aqueles homens não podiam resistir. A cena deve ser interessante, no mínimo. Estevão falando coisas simples. O Evangelho, o plano, o poder de Deus, o amor de Deus. E aqueles homens tentando argumentar, mas recuando, conversando ali. Ele fala: bem, na argumentação a gente não dá conta de vencer. Vamos usar o expediente que a gente usa, o processo, a estratégia que a gente usa e que ele não vai poder usar. E segue a palavra de Deus, dizendo no versículo 11: então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Depois, atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, agarraram e levaram ao sinédrio. E terceiro, apresentaram testemunhas falsas, que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós ouvimos dizer que esse Jesus de Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Se, em primeiro lugar, Deus dá poder aos seus servos para fazer milagres e para testemunhar, em segundo lugar, Deus nos relembra para que a gente não se surpreenda se contra os seus servos vier resistência maligna pelo fato de você ser fiel. Não se espante, não se surpreenda se contra você vem resistência pelo fato de você estar sendo fiel a Deus. Pelo fato de você procurar perseverar em fazer a vontade de Deus. Não porque isso é uma estratégia sua para conquistar a salvação. Jamais haverá coisa alguma que nós possamos fazer para conquistar a salvação. Ela já foi feita na cruz, todo o sacrifício necessário. Mas nós, como crentes, somos convocados a caminhar em santidade, em fidelidade e obediência ao Senhor. Então, não se surpreenda, não se espante se vier resistência maligna contra a sua vida. Reparem que o que está acontecendo aqui foi justamente o que foi recentemente corrigido. Uma murmuração começou a acontecer. Lembrem que havia uma murmuração na igreja, gente ali falando: olha, estão esquecendo as viúvas e tal, e aí Deus fala: não, vamos parar com isso. Escolha um homem cheio de fé e do Espírito e sabedoria para resolver esse problema. E acabou a murmuração. O outro pecado que apareceu ali antes, Ananias e Safira, o pecado da mentira. E parece que esses pecados, essas estratégias são justamente o que acontece aqui. Gente que não servia a Deus, que estava perseguindo, usando mentira e murmuração. Essas são as armas que o mundo usa. E que não se pode admitir entrar isso na igreja. Precisa ser cortado pela raiz com temor e tremor. Então não se espante se vier do mundo esse tipo de expediente, essa estratégia de gente sendo subornada para falar mal, gente falando falsidade, mentira contra você. É verdade, o nosso coração, naturalmente, cheio de autojustiça, fica irado. Por que você está falando isso de mim? Logo eu, que dou minha vida, que faço de tudo, que tenho uma consideração por você, que te ajudei no momento que você estava em dificuldade. Quando você não era nada, eu te dei a mão. Eu que dei o meu sangue, dei o dízimo, dei os meus recursos, abri mão do meu tempo, acordei mais cedo, fiz de tudo. E eu fico revoltado
contra uma coisa que fizeram de mal comigo, não se espante enquanto estivermos nesse mundo. Vamos precisar lidar com essas coisas. Ainda mais se você estiver caminhando em fidelidade, em obediência a Deus. 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, se você tem sido perseguido, se tem gente perturbando a sua paz, tentando perturbar a sua paz por causa da sua fidelidade a Cristo, louve o nome do Senhor e fica firme, meu servo. Convém que ele cresça e a gente diminua. Faz ecoar em nossa mente as palavras de Jesus ali, no Sermão do Monte, quando no final das bem-aventuranças ele diz, bem-aventurados quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês, pois não é exatamente isso que está acontecendo com Estevão aqui, sendo insultado, inventando mentiras. Eles dizem, alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aliás, isso é uma coisa que Deus tem trazido para a nossa igreja nos últimos domingos. Não murmura, não reclama. Deus, por que comigo? Deus, eu tenho sido fiel. E olha esses pecadores miseráveis. Não odeie os seus inimigos. Antes, ore por eles. E não deixe que a estratégia, o expediente deles crie raiz de amargura no seu coração e descontentamento. Antes, coloque aos pés do Senhor e fala, Senhor, tem misericórdia. Não conhece o Senhor, não conhece a tua graça, a tua bondade. Senhor, tem misericórdia. Me lembro quando a gente estava servindo ao Senhor em São Gabriel, e o ano era 2013, e ali chegou um funcionário da FUNAI na aldeia. A gente estava ali no mês de maio, mais ou menos, abril para maio, época de Páscoa. A gente tinha acabado de chegar na aldeia, e a gente estava arrumando a nossa bagagem, os nossos mantimentos, para uma previsão de permanecermos ali 3 a 4 meses na aldeia. E a gente estava arrumando ainda as coisas, a gente chegava de viagem, e aí estava arrumando. No dia seguinte, a nossa chegada, chegou um funcionário da FUNAI com um documento, falando, olha, vocês precisam descer para a cidade para prestar esclarecimentos na FUNAI, na polícia. Vocês precisam ir lá prestar esclarecimentos. Mas o que a gente fez? A gente tem autorização para estar aqui? Não. E o funcionário da FUNAI só falou, não mate o mensageiro, só vim trazer essa carta, e foi embora. E no dia seguinte a gente arrumou as coisas, desceu para a cidade, fomos na Polícia Federal e não estamos entendendo por que vocês estão aqui. Fomos na FUNAI, batemos na porta, não vamos receber você, o que eles disseram. O povo ficou sabendo na comunidade, desceu para a cidade, perguntou o que houve. Olha, a gente não pode voltar, a gente não tem mais autorização, e vai para lá, vai para cá, abaixo-assinado, movimentação do povo. E aquela conversa, aquele boato começou a se espalhar pelas aldeias. De repente chegou uma amiga nossa que morava numa aldeia umas 5, 6 horas acima da nossa, e aí desceu na cidade e falou com muita simplicidade, uma indígena da língua rúpida, estão dizendo que pastor André é falso doutor, lá em cima. O pessoal chegou lá dizendo isso de doutor André. É mesmo, Tereza? É mesmo? Ela falou para a gente. Tá bom. A gente ouviu aquilo e falou, meu Deus, esse é um expediente que o reino das trevas usa. A mentira. Como é que indígenas que moram lá a 12 horas da cidade podem saber se o médico é de verdade ou é falso? Eles não tinham como saber. Mas naquela hora, o nosso coração, ao mesmo tempo que se entristeceu, se alegrou, falando, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. A glória é tua. Mas que privilégio poder saber que alguém mentiu a respeito da gente por causa da graça do Senhor nos conduzindo a servir a Ti. Quando alguém perseguir você, lembre disso. É um privilégio seu. Não se espante se isso acontecer. Não fique exasperado, desesperado, nem surpreso. Se você tem andado em fidelidade ao Senhor, o Senhor é bom e Ele continua cuidando de você. E Ele está vendo. Não queira você se vingar. Contra Estevão, muitas coisas foram ditas. Subornaram gente,
atiçaram o povo. Lembra o povo? Há pouco tempo atrás, eles contavam com a simpatia do povo, de repente o povo é levado para o outro lado e começam a acusar. Trouxeram falsas testemunhas para falar mentiras. E assim seguem os servos de Deus debaixo de perseguição e de falsas acusações. Vocês ouviram o que foi dito, diz o Senhor Jesus. Ame o seu próximo e odeiem o seu inimigo. É o que o povo dizia naquela época. Jesus diz, eu porém lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelo que perseguem vocês. Tem alguém perseguindo você? Tem alguma situação que tem deixado você aborrecido? O Senhor te desafia não só a não pagar na mesma moeda, mas não apenas não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, fazendo bem, amando, orando e guardando o teu coração na certeza que o guarda de Israel não dorme, livra, protege você, e não é você quem vai ter que dar conta da perseguição. Não se surpreenda. Deus guarda você dele a vingança. E não ore, Deus, manda raio sobre ele, mas ore dizendo, Deus, que essa pessoa seja alcançada pela tua graça, o Senhor tenha misericórdia dela, assim como o Senhor teve misericórdia da minha vida. Último versículo, nós vamos ler nessa manhã, o versículo 15, diz o seguinte: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Terceiro lugar, nessa manhã, nós queremos destacar que Deus é poderoso para nos dar serenidade em meio a dificuldades. A cena mostra para a gente um servo de Deus que fazia milagres, grandes prodígios, sinais no meio do povo. A perseguição veio coordenada de vários lugares e trazem ali uma argumentação que não pode ser vencida, então usam outra estratégia, perseguição, mentira, falsos testemunhos, suborno, e então Estevão é levado para aquele lugar no meio das autoridades que estão ao redor dele assentadas, e muito provavelmente Estevão estava de pé, sereno, e diz a palavra de Deus que seu rosto era como o rosto de anjo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Em parte eu sei, em parte eu não sei. Em parte os comentaristas tentam dar conta de explicar. Em parte os comentaristas se rendem dizendo, Deus, o que é isso? Alguém com o rosto de anjo. E gotejou essa semana inteira na minha cabeça esse versículo. Estevão tinha um rosto como o rosto de anjo. Diante dos seus acusadores, diante das injustiças, diante dos falsos testemunhos, diante da iminência da sua morte, ele mantinha a serenidade, a autoridade. Rosto de anjo aponta para a gente como o rosto daqueles que vinham com uma missão. O anjo é aquela figura que aparece na Bíblia como um mensageiro, aquele que traz uma palavra, seja de graça, seja de juízo, de direção. Ele vem como aquele mensageiro que vem não com a mensagem dele mesmo, mas que vem numa mensagem de Deus, que sabia de onde ele tinha vindo e sabia para onde ele iria. E se a gente passa uma página e vê ali no capítulo 7, versículo 56, ao terminar o sermão dele, e enquanto ele pregava, nós podemos imaginar as pessoas pegando pedras, apertando firmemente a mão, esperando a hora de lançar a primeira pedra para apedrejá-lo. E diz a palavra de Deus que ficaram cheios de ódio, de raiva, rangiam os dentes, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos não naqueles que os perseguiam, mas aos céus. Versículo 56 diz o que Estevão fala: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus.
Eu creio que desde esse versículo 15, Estevão já tinha essa noção. Meu tempo aqui está acabando. Esses homens que me olham no fundo dos olhos, tentam olhar para mim, porque se você reparar, eles olham para eles, mas não é difícil a gente pensar que eles olhavam, mas ao mesmo tempo deviam desviar o olhar, porque eles estavam olhando para a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Alguém com o rosto transfigurado, mudado. Alguém que tinha serenidade, autoridade, que tinha uma missão a cumprir e que não arredaria pé ainda que precisasse pagar com a própria vida. Esse é o poder de Deus, que nos dá serenidade, autoridade em meio às dificuldades, que faz forte aquele que era fraco, que firma o que tinha os pés e as pernas vacilantes, que usa aquele que é por ele mesmo considerado indigno, mas que Deus levanta, coloca sobre os pés e dá a ele o privilégio de com firmeza servir a ele. O rosto de alguém aponta para a identidade da pessoa. E ao olharem para o rosto de Estevão, viram o rosto dele como de um anjo. E olhavam para Estevão e falavam, é Estevão, mas não é Estevão. A identidade de Estevão não era apenas identidade humana, mas uma identidade celeste. Uma identidade daquele que caminhava na presença de Deus, cheio, transbordante do Espírito Santo. Era Estevão, mas não era Estevão. Parece ecoar aqui aquele versículo que diz que já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E é assim que Deus quer, nas nossas vidas, derramar poder para que tenhamos serenidade e autoridade. Aqueles que o acusavam tinham acusações de que Estevão estava se levantando contra o templo, contra a lei e contra Moisés. E ainda, sem dizer uma palavra registrada, com o seu rosto, Estevão fazia aqueles seus acusadores lembrarem de que o outro homem, Moisés, também teve o rosto brilhando. Êxodo capítulo 34, nós vamos ver isso. Depois de estar ali no Monte Sinai, durante 40 dias, Moisés desce com as tábuas dos 10 mandamentos, e ali quando desce, o rosto dele brilhava e as pessoas não ousavam olhar para ele, porque a glória de Deus brilhava no rosto de Moisés. A manifestação da glória de Deus quer ser expressa também na minha e na sua vida, diante das nossas dificuldades. Assim sereno dormia Jesus no meio da tempestade. Assim sereno passou Daniel aquela noite na cova dos leões. Também Paulo e Silas, quando serenos, cantavam louvores na prisão e os outros presos ouviam aquelas canções de louvor. E sobre nós também o Senhor quer derramar da glória, da graça, da manifestação, da presença dEle, para que olharmos para as nossas vidas, diante das muitas dificuldades, eles vejam a gente, mas vejam especialmente aquele a quem nós representamos. Para terminar, eu quero me lembrar da bênção que Deus deu a Moisés, passada para Arão, que fala sobre o resplandecer do rosto de Deus sobre as nossas vidas. Está em Números, capítulo 6, versículo 22, a bênção arônica, que diz: o Senhor Deus disse a Moisés, fale com Arão e aos seus filhos, dizendo que eles abençoem os filhos de Israel da seguinte forma, e assim a bênção de Deus foi declarada: o Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês. Outras versões trazem a palavra, faça brilhar o rosto dele sobre vocês. E tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e te dê a paz. Que o nosso Deus
derrame sobre nós poder, graça, para que diante das grandes dificuldades, desafios, dilemas que nós temos, haja serenidade para a gente seguir. E quando olharem para o nosso rosto, falam assim, é você, mas parece que não é você. Tem alguma coisa brilhando em você que eu não sei explicar, mas que me constrange. Que assim brilhe diante dos homens a luz do Senhor e pelas nossas vidas sejam glorificados os atos, os feitos de Deus, a pessoa de Deus. Que o Senhor faça resplandecer sobre cada um de nós, faça brilhar sobre cada um de nós o rosto dele, em serenidade, paz e autoridade, em nome de Jesus.